Nunca imaginei que um dia trabalharia em um necrotério. Não era meu plano de vida, mas quando a necessidade aperta, a gente aceita o que aparece. O emprego veio por indicação de um conhecido, e o salário era razoável. Meu turno começava às 10 da noite e ia até o amanhecer. Trabalho simples, registrar entradas, organizar documentos e, às vezes, ajudar os técnicos com procedimentos básicos. Mas havia algo naquele lugar que me deixava inquieto. Talvez fosse o cheiro pesado de formol e desinfetante, ou o silêncio absoluto, quebrado apenas pelo zumbido dos refrigeradores. Na primeira noite, meu supervisor, um homem calado e de olhar cansado, me mostrou o básico. Aqui ninguém mexe em nada sem necessidade. Ele avisou com uma seriedade que me fez estremecer. Não demorou muito para que eu percebesse que os funcionários evitavam falar sobre certas coisas. O jeito como desviavam o olhar, como saíam rápido depois do expediente, como se não quisessem ficar nem um segundo a mais ali dentro. Por volta das 2 da manhã, eu já estava sozinho. O silêncio absoluto era quase ensurdecedor. As luzes fluorescentes piscavam de vez em quando, lançando sombras estranhas nas paredes. Para passar o tempo, eu me distraía conferindo os registros, mas toda vez que levantava a cabeça, tinha aquela sensação incômoda de que não estava realmente sozinho. Algo me observava, mas eu não via nada. Foi então que ouvi o primeiro barulho, um estalo seco, como se algo tivesse se movido dentro da câmara refrigerada. Meu corpo gelou. Segurei a respiração, tentando escutar melhor. O barulho veio de novo, um rangido baixo, como se alguém estivesse se mexendo lá dentro. Eu sabia que era impossível, mas naquele momento toda a lógica parecia distante. Levantei devagar e caminhei até a fileira de gavetas metálicas. O coração martelava no peito. É só a dilatação do metal, tentei me convencer. Mas quando coloquei a mão na alça de uma das portas para verificar se estava bem fechada, senti um arrepio subir pela espinha. O metal estava quente. Não fazia sentido. O necrotério era frio. As câmaras eram mantidas a temperaturas baixíssimas. Mas ali, naquele momento, a gaveta parecia estar emanando calor. E então, bem ali, diante dos meus olhos, a alça se moveu sozinha. Meu corpo travou. A alça da gaveta metálica tinha se movido. Sozinha. Meu primeiro instinto foi recuar, mas minhas pernas pareciam presas ao chão. O necrotério estava gelado, mas um suor frio escorria pela minha nuca. Respirei fundo, tentando encontrar uma explicação. Talvez fosse só minha imaginação. Talvez eu estivesse cansado demais e vendo coisas. Mas então aconteceu de novo. Dessa vez não foi só a alça que se mexeu. A gaveta inteira tremeu. Como se algo dentro dela tivesse empurrado com força. O barulho ecoou no silêncio seco e assustador. Eu dei um passo para trás, o coração disparado. Meu instinto gritava para sair correndo dali. Mas minha mente tentava racionalizar. É um efeito da refrigeração, pensei. Talvez o ar tenha se expandido lá dentro. Só que, no fundo, eu sabia que não era isso. Antes que eu pudesse decidir o que fazer, um som baixo e arrastado veio de dentro da gaveta. Um som que parecia um suspiro. Eu senti o pânico tomar conta. Não era possível. Não tinha como. Mas o som estava ali, baixo, abafado, vindo do outro lado daquela porta de aço. E então, sem aviso, algo bateu violentamente contra a gaveta, fazendo-a tremer inteira. Dessa vez eu pulei para trás, ofegante. O barulho foi forte demais para ser um simples deslocamento de ar. Parecia humano, como se alguém estivesse lá dentro, tentando sair. Minha mente lutava entre fugir ou abrir aquela gaveta para ver o que estava acontecendo. Parte de mim gritava que aquilo era impossível, que os corpos ali dentro estavam mortos e ponto final. Mas outra parte, a parte que sentia cada pelo do meu corpo arrepiar, sabia que havia algo muito errado acontecendo. O silêncio voltou, denso e opressor. Eu tentava controlar a respiração, mas meu peito subia e descia de forma descompassada. E então, como se aquele lugar estivesse brincando comigo, ouvi um som que me fez gelar por inteiro. Uma batida, fraca e insistente, como se alguém estivesse pedindo para sair. Eu nunca quis tanto correr dali, mas alguma coisa, talvez o desespero por entender o que estava acontecendo, me fez levantar a mão e, tremendo, tocar a alça da gaveta. O que quer que estivesse lá dentro, estava esperando por mim. Minha mão tremia sobre a alça da gaveta. O metal ainda estava quente, o que não fazia o menor sentido. Tudo em mim gritava para largar aquilo e sair correndo, mas a curiosidade, ou talvez o puro terror de não saber o que havia ali dentro, me fez continuar. Respirei fundo, tentando reunir coragem.
A batida havia parado, mas a sensação de que algo me observava era quase sufocante. Com um puxão rápido, destravei o trinco da gaveta e comecei a deslizar a bandeja metálica para fora. O cheiro foi a primeira coisa que me atingiu. Não era o cheiro comum de um necrotério. Aquela mistura de formol e produtos químicos. Era algo diferente. Algo quente, quase como carne viva. Meu estômago revirou, e então eu vi. Ali deitado na bandeja de metal estava um corpo que não deveria estar acordado. Um homem de meia idade, pele pálida, olhos fechados. Mas o que me fez perder o fôlego foi seu peito. Subia e descia, lentamente, como se estivesse respirando. Eu cambaleei para trás, minha mente se recusando a aceitar o que via. Meu primeiro pensamento foi que alguém tinha cometido um erro terrível. Talvez ele não estivesse morto quando foi colocado ali. Talvez tivessem se enganado na hora da constatação. Mas como? Isso não deveria ser possível. Foi quando seus olhos se abriram. 2 pontos escuros me encararam, vazios, sem qualquer expressão humana. Minha garganta secou e o ar ficou pesado ao meu redor. O homem não se moveu, apenas me olhou. Eu queria correr, gritar, qualquer coisa, mas meu corpo não respondia. Então ele fez algo que me fez querer sumir dali na mesma hora. Um sorriso, lento, tenso, esticando os cantos da boca de um jeito que parecia forçado, errado, como se ele estivesse tentando imitar uma expressão humana, mas sem realmente sentir nada. O que quer que estivesse naquela gaveta, eu sabia que não era mais apenas um corpo. E aí, sem aviso, ele começou a se levantar. Meu sangue gelou. Aquele corpo, aquela coisa, estava se movendo, devagar. Como se cada articulação estivesse rígida, ele começou a erguer o tronco. O som dos ossos estalando ecoou no silêncio, fazendo meu estômago revirar. Mas o pior era o olhar. Ele não piscava. Apenas me encarava como se me analisasse, como se estivesse tentando entender quem ou o que eu era. Minha mente gritava que aquilo não fazia sentido. Eu vi a ficha dele mais cedo. Estava morto há pelo menos 24 horas. Nenhum corpo reage assim. Nenhum corpo simplesmente acorda. Meu instinto finalmente quebrou o transe. Dei um passo para trás, tropeçando na cadeira e quase caindo. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo na garganta. O homem, ou seja lá o que ele fosse, moveu a cabeça para o lado, como se estivesse curioso com minha reação. E então ele tentou falar. O som que saiu da sua garganta não parecia humano. Era um chiado, um sussurro rouco e seco, como se suas cordas vocais estivessem desgastadas. Mas eu entendi. Freo. Minha espinha arrepiou. Cada músculo do meu corpo gritava para correr dali. Mas o que aconteceu em seguida fez meu medo se transformar em puro pânico. Ele começou a sair da bandeja. Os dedos se moveram primeiro, crispando-se contra o metal gelado. As unhas estavam levemente arroxeadas, a pele pálida e enrugada. Ele apoiou os braços, puxando-se para frente como se quisesse descer da gaveta. Eu não esperei para ver o que aconteceria depois. Girei nos calcanhares e corri. Passei pela sala de autópsia sem olhar para trás. Empurrei a porta de metal e saí pelo corredor estreito. Meu peito ardia de tanto medo, mas eu não parei. O som de algo se arrastando atrás de mim me dizia que eu não estava alucinando. Eu não sabia para onde correr. Só queria distância daquele lugar. Mas quando virei a esquina e vi a porta de saída no fim do corredor, meu coração afundou. Ela estava trancada. Atrás de mim, o arrastar dos pés ficou mais alto. Meus dedos tremiam enquanto puxavam a maçaneta, mas a porta de saída não. Cedia. Trancada. O desespero subiu pelo meu peito como um incêndio. Atrás de mim, o som de pés arrastando no chão ficava mais alto. Me virei devagar, sentindo o ar pesar ao meu redor. Ele estava ali, parado no meio do corredor a poucos metros de mim. O corpo magro e rígido balançava levemente, como se ainda estivesse aprendendo a se mover. A luz fraca fazia sua pele pálida parecer quase translúcida. Mas o pior era o sorriso. Aquele sorriso forçado, os cantos da boca esticados demais, como se alguém tivesse puxado sua pele para cima, como se ele quisesse parecer humano, mas não soubesse como. Freo. A palavra saiu outra vez, arranhada e baixa. Meus músculos travaram. Ele deu um passo, depois outro. Seu corpo tremia a cada movimento, como se fosse se desmanchar a qualquer instante. Mas ele continuava vindo. Eu precisava sair dali. Olhei ao redor, desesperado. O necrotério tinha uma saída secundária nos fundos, mas para chegar lá, eu teria que passar por ele. Meus olhos caíram numa porta ao lado. A sala de equipamentos. Não era a fuga ideal, mas pelo menos eu teria uma barreira entre nós.
Sem pensar, me joguei para dentro da sala e tranquei a porta atrás de mim. Meu peito subia e descia rápido, o suor escorrendo pelo rosto. O silêncio pesou. Por um segundo pensei que talvez ele tivesse parado. Talvez estivesse tão confuso quanto eu. Mas então veio o som. Uma batida, fraca e insistente, direto na porta onde eu estava encostado. Segurei a respiração. Outra batida, mais forte. Meu coração parecia prestes a explodir. E então, o trinco começou a girar. Eu não sabia como, mas ele estava tentando entrar. O trinco girava devagar, rangendo no silêncio da sala. Minhas mãos estavam suadas, escorregadias, e meu peito subia e descia num ritmo frenético. Eu recuei, mantendo os olhos fixos na porta, como se isso pudesse impedir o que estava do outro lado de entrar. Então veio a batida, forte, quase arrancando a porta das dobradiças. Meu corpo deu um salto involuntário para trás. Outra batida, mais forte ainda. O trinco chacoalhava como se fosse ceder a qualquer instante. Meu olhar percorreu a sala, buscando uma saída, uma arma, qualquer coisa que pudesse me ajudar. Havia um armário de metal no canto, repleto de instrumentos cirúrgicos, bisturis, tesouras. Peguei o primeiro bisturi que vi e apertei o cabo com tanta força que meus dedos ficaram brancos. A porta se retorceu. O impacto seguinte foi tão forte que quase a derrubou inteira. Um rangido agudo cortou o ar, e um vão se abriu entre a porta e a parede. Por esse espaço vi algo que me fez perder o fôlego. Os olhos dele, escuros, fundos, sem emoção, apenas observando, como se estivesse me estudando. Freyo? O sussurro veio de novo como um eco distorcido. Meu coração martelava. O que aquilo significava? Ele queria calor? Precisava de algo? Ou era apenas um som sem sentido vindo de uma coisa que não deveria estar viva? A porta estalou. Não ia aguentar por muito tempo. Meu cérebro gritava por uma solução. Foi quando lembrei. Atrás do armário havia um pequeno duto de ventilação. Talvez, só talvez, fosse grande o suficiente para eu passar. Sem pensar duas vezes, corri até o armário e comecei a arrastá-lo para o lado. O metal raspava no chão alto demais, mas eu não me importava mais em fazer barulho. O vão foi se abrindo, revelando a grade do duto. Atrás de mim a porta finalmente cedeu. Me virei a tempo de vê-lo entrar, e o que vi não era mais apenas um homem. A porta caiu com um estrondo batendo contra a parede. O choque da madeira rachando ecoou pela sala, mas nada foi mais assustador do que o que entrou por ela. Aquilo não era mais um homem. O corpo ainda parecia humano, mas algo estava errado, muito errado. A pele estava mais escura, como se estivesse se decompondo diante dos meus olhos. Os dedos pareciam mais longos, as unhas curvadas, afiadas. E os olhos? Aqueles olhos fundos e sem brilho, agora pareciam pulsar no escuro, como se refletissem alguma luz invisível. Eu queria gritar, mas meu corpo travou. Ele deu um passo à frente e seus pés arrastaram pelo chão, deixando um rastro úmido. O cheiro na sala mudou. Um fedor de carne velha, podre, algo que fez meu estômago revirar. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o sangue latejando nos ouvidos. Freyo? A voz saiu diferente dessa vez. Não era mais um simples sussurro. Tinha um tom mais profundo, quase faminto. O instinto finalmente me chutou para a realidade. Eu tinha que sair dali. Tirei nos calcanhares e me joguei contra a grade do duto de ventilação. Meus dedos tremiam enquanto puxavam os parafusos enferrujados. Eles cederam um a um até que consegui arrancar a grade com um puxão desesperado. Atrás de mim algo se moveu rápido demais. O som foi como um estalo de articulações quebrando, seguido de passos secos, urgentes. Ele vinha até mim. Sem pensar, me joguei dentro do duto. O espaço era apertado, claustrofóbico, mas eu me arrastei o mais rápido que pude, sentindo o metal frio contra minha pele. O ar ali dentro era abafado. Cheirava a poeira e ferrugem, mas qualquer coisa era melhor do que estar lá fora com ele. Então ouvi um som estranho de algo raspando no metal atrás de mim. Olhei por cima do ombro, e meu sangue gelou. Ele estava vindo pelo duto, e ele se movia rápido. O som do metal rangendo atrás de mim era ensurdecedor. Meu peito subia e descia em desespero enquanto eu rastejava pelo duto apertado, sentindo o ar quente e sufocante contra minha pele. Mas o pior era saber que ele estava vindo. E rápido. Eu podia ouvir o som das mãos dele arranhando as laterais do duto, o baque seco do corpo se arrastando, os estalos das articulações que pareciam se deslocar e voltar ao lugar. Meu coração batia tão forte que doía. Eu não podia olhar para trás. Eu sabia que se visse o que ele estava se tornando, minhas pernas iriam travar.
A luz fraca de uma grade de ventilação surgiu à frente, minha única saída. Me arrastei com toda a força que tinha, empurrando o metal enferrujado com os ombros. A grade rangeu, mas resistiu. Atrás de mim, o barulho se intensificou. Ele estava perto, muito perto. Freo. Dessa vez a voz veio diferente, mais baixa, como um rosnado gutural, reverberando pelo duto de um jeito impossível. Não era só um som. Era algo que eu podia sentir vibrando nos meus ossos. A grade cedeu. Caí para fora do duto, batendo contra o chão frio de azulejos. A dor subiu pelas minhas costas, mas não tive tempo de me recuperar. Me joguei para frente no exato momento em que algo se chocou, contra a abertura atrás de mim. O impacto foi tão forte que o duto se amassou para fora, como se algo muito maior estivesse tentando forçar passagem. Mas não saiu. Por um instante, o silêncio tomou conta do ambiente. Eu estava numa sala escura, com armários de aço ao redor, e uma única lâmpada piscando no teto. O necrotério tinha um gerador secundário ali. E foi quando percebi. A temperatura da sala estava subindo. E atrás de mim, no duto, o som mudou. Algo chiava, como carne queimando. Um grito abafado ecoou pelo metal, distorcido e desesperado. Então eu entendi. Ele não suportava o calor. O som dentro do duto mudou. Não era mais apenas algo rastejando na minha direção. Agora era um barulho de carne chiando, como se algo estivesse queimando por dentro. Um gemido rouco e distorcido ecoou pelo metal, carregado de dor. Minha mente girava. O gerador havia sido ativado e o calor da sala estava aumentando. Era isso. A resposta que eu precisava. Levantei cambaleando, sentindo minhas pernas fraquejarem. O choque ainda estava ali, mas agora misturado com uma fagulha de esperança. Havia um jeito de escapar. O impacto contra o duto veio forte, fazendo a estrutura metálica tremer. Mas agora os movimentos estavam diferentes. Menos frenéticos, mais descoordenados. Era como se aquilo estivesse perdendo a força. Corri até o painel do gerador e olhei os controles. A temperatura da sala já havia subido alguns graus, mas eu precisava de mais. Meus olhos passaram rapidamente pelos botões, até que encontrei o que procurava. O controle do sistema de climatização. Girei o botão até o máximo. O efeito foi quase imediato. Um estalo veio dos dutos, seguido por um som de ar quente sendo liberado. O cheiro de metal aquecido se misturou ao ambiente, e os gemidos dentro do duto aumentaram. Então algo aconteceu. Uma mão surgiu na grade, dedos retorcidos agarrando as bordas de metal. A pele estava rachada, começando a se desfazer em pedaços escuros como cera derretida. Mas mesmo assim ele tentava sair. Não pensei duas vezes. Peguei a primeira coisa que vi, uma barra de ferro, solta no canto da sala, e avancei. Com todas as forças que me restavam, golpeei a mão agarrada à grade. Um grito horrível ecoou pelo ambiente e a criatura se afastou, recuando de volta para a escuridão do duto. A única coisa que ficou para trás foi um cheiro insuportável de algo que não deveria existir sendo consumido pelo calor. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Meus músculos ainda estavam tensos, esperando que ele voltasse, que surgisse de algum canto escuro para terminar o que havia começado. Mas nada aconteceu. O ar quente circulava pelo ambiente, e a única coisa que restava era um cheiro horrível de carne queimada misturada com algo podre. Minhas pernas tremiam quando dei um passo para trás. Eu sabia que não podia ficar ali. Se aquilo não tivesse sumido de vez, não demoraria para encontrar outro jeito de sair. Tropecei na porta e girei a maçaneta com força. Dessa vez ela abriu sem resistência. Cruzei o corredor escuro, ignorando os corpos cobertos nas macas, ignorando qualquer coisa que não fosse a saída. Eu só queria respirar ar fresco outra vez. Quando empurrei a última porta, a brisa da madrugada me atingiu como um soco no peito. Estava livre, mas não seguro, porque agora eu sabia. O que vi ali dentro não foi um delírio. Não foi um erro do meu cérebro cansado. Existia algo naquele necrotério. Algo que não deveria estar ali. Nos dias seguintes tentei buscar explicações. Vasculhei arquivos, pesquisei antigos relatos. E foi aí que descobri a verdade. Aquele corpo não deveria ter sido levado para o necrotério. A ficha técnica mostrava inconsistências. Datas erradas. Causa da morte indefinida. Um histórico nebuloso envolvendo um antigo hospital psiquiátrico. Mas o pior foi o depoimento de um funcionário que trabalhou lá anos antes de mim. Ele descreveu o mesmo fenômeno. O mesmo corpo. O mesmo olhar vazio. A única diferença? Na vez dele, ninguém conseguiu escapar.
E você? Já passou por algo estranho em um hospital ou necrotério? Comenta aqui embaixo. E se quiser mais relatos assustadores como esse, já se inscreve no canal e ativa as notificações.